Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Estou te convidando a partir de hoje a fazer um caminho bem legal sobre o contexto do gosto pelo belo. A gente vai trabalhar algumas ideias bem bacanas sobre beleza, arte, estética, e ao longo da história da filosofia a gente vai compreender como que os grandes filósofos compreenderam o gosto pelo belo, tá? E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar? Como eu disse na introdução, gente, eu quero convidar vocês a uma jornada. Uma jornada de alguma maneira longa, onde a gente vai interpretar ao longo da história como que filósofos como Platão, Aristóteles, Kant, Hume, Hegel compreenderam a evolução e o gosto pela arte. Será que a tendência para o belo, a tendência para a arte, é uma tendência natural nossa? Ou será que essa tendência ela pode ser educada? Ou ela parte de um meio social? Te convido a gente responder essas questões. E cada parte dessas aulas eu vou trabalhar um ponto de vista. Hoje, nessa primeira parte, eu quero trabalhar com vocês o ponto de vista clássico do gosto pela arte, a partir de Platão e a partir de Aristóteles. E de que maneira eles vão discutir a questão da estética e da beleza. Bora filosofar? E essa concepção, que eu chamo de o gosto e a educação para o belo, parte de duas importantes perguntas que eu quero fazer. E eu quero começar toda essa jornada partindo dessas duas perguntas aqui, ó. A primeira pergunta que eu quero traçar com vocês é o gosto pelo belo, ele está relacionado à sensação que o sujeito tem de um determinado objeto, ou então ele é dado pela própria realidade? Será que o gosto pelo belo que eu, Gigi, tenho é resultado da experiência que eu tive com o objeto? Ou será que existe uma padronização da sociedade que estabelece níveis de beleza, níveis estéticos, e que nós devemos nos adequar a esses níveis? Outra questão importante, o gosto em si, ele é algo que existe em todos os seres humanos, ou ele é produto da educação, ou então de um meio social? Por exemplo, os meus gostos musicais. Será que esses gostos musicais eles são resultado da minha própria experiência com a música, por exemplo? Ou ele é resultado do meio que eu vivo? Será que alguém que gosta muito de rock, o gosto pelo rock, é resultado dele mesmo ou porque ele convive com pessoas que gostam de rock and roll? Toda essa jornada que eu estou te convidando a fazer, eu quero passar por essas duas perguntas, para que a gente possa construir um repertório bem bacana sobre o gosto do belo. E aí, eu quero partir de uma introdução, onde eu quero trabalhar com vocês a questão do gosto. E a questão do gosto, ela pode ser entendida de duas formas. O gosto, num primeiro momento, ele pode ser entendido como uma sensação. Entender o gosto como sensação é entender que a beleza, entender que o belo, não está na coisa em si, mas naquilo que desperta o sentimento das pessoas. Parte do sujeito. Entender a questão do gosto pelo belo como uma sensação parte do indivíduo. Uma máxima, uma frase que a gente usa muito aqui na língua portuguesa. A beleza está nos olhos de quem vê. Ou, quem ama o feio, bonito lhe parece. Está muito ligado essa questão do gosto pelo belo a partir de uma sensação. Ou quando eu coloco uma playlist lá no meu Spotify, ou minha plataforma para eu ouvir, e alguém que não gosta daquelas músicas questiona, mas credo, que música estranha. Como é que você consegue gostar disso? Isso parte do próprio sujeito, de mim. Mas de uma outra maneira, a questão do gosto pelo belo, ele pode partir de um aspecto racional. Quando o gosto pelo belo é definido pelo próprio objeto, é definido por aquilo que é em si. E aí, nós, indivíduos, nós não somos mais protagonistas, nós somos secundários, porque cabe a nós tentar enxergar e compreender o belo. Isso se encaixa muito bem, por exemplo, numa redação sobre padrão de beleza e estética na sociedade. Como que a sociedade contemporânea,
ela de alguma maneira foi determinando padrões racionais do gosto pelo belo e foi levando o homem a tentar compreender esses padrões racionais e se adequar a eles. Percebam como, por exemplo, é estranho para as pessoas perceber um casal de namorados que estão fora de um padrão estético. Porque nós passamos a entender o gosto pelo belo de forma racional. Então, ao longo da história da filosofia, o gosto pelo belo, a questão do belo, sempre foi tratada dessas duas dimensões: empírica, sensorial e racional. E aí nós vamos passear ao longo da história compreendendo essas duas reflexões. Mas no primeiro momento, eu quero discutir com vocês a questão do belo dentro do pensamento clássico, dentro da ideia do antigo, da cultura grega antiga. E é legal a gente entender que para os gregos clássicos, existem três sentidos fundamentais de beleza. E aqui eu quero que, ao falar em gregos clássicos, vocês compreendam Platão e Aristóteles, que vão discutir muito a questão da arte, da estética e da beleza. E os clássicos da antiga Grécia vão entender como um primeiro sentido fundamental da beleza um sentido estético. E o que seria esse sentido estético? É um sentido harmônico. É algo que parte de uma simetria. É algo que parte de uma proporção. A questão do belo, do ponto de vista estético, parte daquilo que agrada os sentidos, aquilo que de alguma maneira provoca prazer na alma. Platão, por exemplo, ao se referir ao belo, ele daqui a pouco vai falar com a gente que o belo é aquilo que nos tira do mundo sensível e nos leva para o mundo inteligível. A beleza, num sentido estético, é aquela beleza que agrada, né? É aquela pessoa que, ao olhar, te traz prazer na alma, que é uma experiência sensorial, muitas vezes, que não é um juízo de valor. Ao olhar para minha esposa, aquilo me traz um prazer na alma. Então, ela, para mim, tem uma dimensão estética da beleza. Ou muitas vezes acontece de você entrar num ambiente todo desorganizado, sabe? Só de imaginar que vai num lugar, aquilo te desanima, porque aquele lugar é uma bagunça, aquilo não tem uma beleza estética. Por isso, e aí uma dica para quem está estudando aí, ó, o teu ambiente de estudo ele tem que ser um ambiente organizado, harmônico, proporcional. Do ponto de vista clássico, o teu ambiente de estudo ele deve ser um ambiente estético, para que te traga prazer na alma, para que te possa atingir o mundo inteligível. Entendam e percebam como que nós, seres humanos, limitados que somos, vivemos buscando essa beleza estética. Nos nossos relacionamentos, nos ambientes que frequentamos. Mas existem outras dimensões de beleza que os gregos defendem. Uma outra dimensão defendida pelos gregos é a dimensão da beleza do ponto de vista da moral. A beleza do ponto de vista da moral é aquela ideia que nos leva para um bem supremo. É o belo que eleva para o bem. Talvez você em algum momento já viu alguém fazendo uma coisa boa, ajudando uma pessoa, oferecendo ajuda a alguém, e aí você fala assim, nossa, fulano de tal fez uma bela ação. Vejam que quando você aplicou a ideia do belo nesse julgamento, você está aplicando o segundo sentido de beleza para os gregos, que é o sentido da moral. Dizer que alguém fez uma bela ação é dizer que aquilo que ele fez é resultado de uma elevação da alma, que levou para um bem supremo. Vejam que a palavra que a gente aplica é a mesma, beleza, belo. Mas o sentido a ser aplicado é diferente. Porque nesse segundo sentido, é uma ação que eleva um bem supremo. E uma terceira dimensão de beleza defendida pelos gregos é a beleza intelectual. A beleza intelectual é aquela beleza que a gente faz bem feito aquilo que a gente se propôs a fazer, a nossa função. Quando, por exemplo, eu digo assim, o Messi é um belo jogador. Eu não estou falando que o Messi é um belo jogador porque ele esteticamente é bonito.
Tampouco estou falando que o Messi é um belo jogador porque ele ajuda as pessoas numa instituição de caridade. Mas ele é um belo jogador porque ele faz bem feito a sua função de jogador. Quando você se referir a mim, por exemplo, e dizer que eu sou um belo professor, talvez você não esteja dizendo da minha parte estética. E nem da minha parte moral, você não sabe o que eu faço, vai que eu sou nego impostos. Mas eu faço bem feita a minha função de professor. Então, os gregos, ao se referir à ideia da beleza, eles vão caminhar por esses três sentidos. E o primeiro que vai discutir a questão do belo é Platão. E ao discutir o belo, Platão parte da ideia de que a ideia da beleza não está no mundo sensível. O belo, ele não ocupa essa dimensão do mundo sensível. O belo, ele está no mundo inteligível. E de alguma maneira, aquilo que nós julgamos belo no mundo sensível é uma imitação daquilo que está no mundo das ideias. Então, muitas vezes, essa imitação, ela é uma ilusão. A compreensão do belo para Platão, a compreensão da beleza de Platão, ela não é uma compreensão material. Não é uma dimensão meramente física. Para Platão, beleza é aquilo que está na alma. Porque a alma atinge o mundo das ideias. Percebam como que a gente fica preso a ilusões da beleza no mundo sensível. Às vezes eu brinco com alguns alunos meus, sabe? Que eu vejo, sou muito próximo deles, muitas vezes, e eu vejo ali um casal se formando, um menino afim de uma menina, e aí começa ali uma paquerinha, mas não evolui. Aí eu chego em um dos dois e falo, por que vocês não progrediram no namoro? Ah, não, ele é muito feio. Ah, não, ela é muito esquisita. E muitas vezes, esses meus alunos, e talvez vocês, perdem uma grande oportunidade de se relacionar com pessoas com uma alma elevada, com uma alma bela, do ponto de vista da moral, por exemplo, que os gregos disseram, porque nós ficamos presos às ilusões do mundo sensível. E isso não é culpa nossa somente. Isso é culpa de uma construção racional da beleza, que foi definida esses padrões de comportamento e beleza. Então, se eu, no ponto de vista do Platão, se eu quero atingir o mundo das ideias, eu tenho que transcender essa beleza ilusória do mundo sensível. Eu tenho que ir na alma, porque a alma é quem se comunica com o mundo inteligível. E aí tem um momento que Platão vai se dedicar ao estudo da arte. E ele é um grande crítico da arte, daquilo que ele, Platão, chama de mimese. Aristóteles vai retomar depois essa questão da mimese. Mimese, gente, é repetição. Mimese é cópia, tá? Mimese é reprodução. A arte de mimese é uma arte de cópia, de reprodução, de imitação. Praticar arte é imitar algo. E olha que interessante a crítica que Platão faz. Ele fala, olha, o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo inteligível. A arte é uma cópia do mundo sensível. Ora, se o mundo sensível é uma cópia imperfeita, a arte é uma cópia imperfeita de algo imperfeito. Então a arte é uma enganação. Ela gera em nós sentimentos que nos iludem. O que Platão está dizendo aqui é que essa cópia da cópia, de alguma maneira, vai tornar o conhecimento ainda mais imperfeito. O grande problema da arte da arte de mimese, na visão do Platão, é que ao invés de nos levar a um conhecimento do bem, a arte, ela nos leva para um conhecimento ainda mais imperfeito. Por isso que nós dizemos que Platão é um grande crítico da arte. Algo que daqui a pouco Aristóteles vai enaltecer. Aristóteles valoriza a arte, Platão critica. Porque no ponto de vista do Platão, a arte, ela distancia o sujeito da verdade. Ela distancia o sujeito do mundo das ideias.
Então, quando eu começo a desenvolver alguma arte ou a contemplar uma arte, na verdade, eu estou contemplando uma cópia imperfeita daquilo que naturalmente já é imperfeito. Gigi, então você está falando para mim que o Platão ele não valoriza nenhuma arte? De alguma maneira, não mesmo. Mas ele diz: olha, tem uma arte que a gente de alguma maneira pode valorizar. A arte que de alguma maneira a gente pode valorizar é a poesia e a música. A poesia e a música, se caminharem junto com a filosofia, elas podem elevar a nossa alma. Quando você lê um livro profundo, não raso, um livro profundo, aquilo de alguma maneira eleva a sua alma. Então a poesia, se estiver junto com a metafísica, se estiver junto com a filosofia, ela pode conduzir a um conhecimento da verdade. Então ela pode nos distanciar. A música, aquela música que você está lá ouvindo e de repente você se percebe chorando, despertando algum sentimento que te aproxima do mundo da verdade, elevou sua alma. Então, para Platão, de todas as manifestações artísticas, as únicas que podem nos aproximar de um conhecimento da verdade é a poesia e a música, desde que poesia e música estejam junto com a filosofia. E aí, o Platão ele vai propor de que maneira esse gosto pelo belo pode ser aprimorado pelas pessoas. De que maneira a gente pode nos aproximar do belo. Já entendemos que a arte para Platão não é um caminho que se aproxima do belo. Não é um caminho que aproxima do gosto em si. E ele vai partir da seguinte tese. Primeiro, a questão do gosto é algo metafísico. Olha que interessante que o Platão está dizendo. Ele está falando, olha, o ser, eu, você que está acompanhando a aula, nós possuímos uma essência imutável. A alma. A alma é a nossa essência. A nossa alma ela é imutável, ou seja, ela é perfeita. E é ela que vai atingir o mundo das ideias. A minha dimensão física, o meu corpo, ele está sempre mudando. A minha alma não. Então, o que Platão está dizendo aqui é que eu devo educar a minha alma para o belo. A ideia de Platão, nessa primeira dimensão aqui, é que o belo é aquilo que leva a minha alma do mundo sensível para o mundo inteligível. A questão do gosto pelo belo, então, na perspectiva platônica, de um ponto de vista metafísico, é compreender que tudo aquilo que eleva a minha alma me conduz ao mundo das ideias, me conduz ao mundo inteligível. Então, a alma ela deve ser educada para o belo. E aqui é uma reflexão que ele faz, por exemplo, para aquilo que nós definimos como belo. O que é belo? Belo é aquilo que eleva a minha alma. Será que nos dias de hoje nós estamos próximos dessa questão platônica? E identificamos o belo como aquilo que eleva a nossa alma? É possível a gente perceber nos dias de hoje que a gente está muito distante dessa dimensão metafísica do Platão. Nós ainda identificamos a questão do belo de um ponto de vista meramente racional. E essa questão do belo racional, um padrão, por exemplo, do belo, não eleva a nossa alma. Então, tendo essa perspectiva platônica, a gente precisa começar a se desprender dessas questões absolutas do belo e nos aproximar dessa questão sensorial do belo, que eleva a nossa alma. Depois, o Platão desenvolve uma tese que ele chama de tese psicológica do belo. E ele vai dizer o seguinte, olha, já entendi que a alma atinge o mundo das ideias. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso educar a minha alma para me desprender desse mundo sensível. Vejam, é necessário despertar no ser o gosto pelo belo para que esse ser, ao longo de sua vida, vá se desprendendo desse mundo sensível.
E vá aos poucos atingindo o mundo das ideias. Por isso, na visão platônica, é fundamental a educação para o belo. Despertar no indivíduo seu ser intelectual, o desenvolvimento da moral para esse indivíduo, para que ele possa atingir aquilo que é belo. Aqui nós já entendemos que a alma, que o corpo não vai atingir o mundo das ideias. A alma é eterna, é nela que reside o conhecimento. Então, educar a alma é despertar no homem essa tendência para o belo. A busca pelo conhecimento, a busca pela razão. Vejam como que pessoas, e aí eu quero que você reflita no seu dia a dia se você tem essa percepção. Como que pessoas que são sábias são pessoas belas. Às vezes a gente tem aquele prazer de conversar com uma pessoa que tem uma sabedoria, que tem uma serenidade, que tem uma alma educada para o belo, que tem uma alma que é conduzida para o belo. Que esteticamente, do ponto de vista de um padrão de beleza dos dias de hoje, ela talvez esteja fora dessa padronização da beleza. Mas ela nos leva, porque ela primeiro chegou ao mundo das ideias, ela nos leva para lá. Depois, numa terceira dimensão, Platão fala da dimensão do amor pelo belo. A alma ela vai atingir o mundo das ideias, porque na alma existe um impulso para o belo. Nós temos uma necessidade, uma busca para o belo. E aí Platão vai dizer o seguinte, olha, a beleza ela se manifesta em objetos belos para seduzir a alma. Então aquela música que está junto com a filosofia, aquela pessoa que esteticamente te traz paz na alma, aquela ação boa, a beleza está nessas questões. Porque quando nós contemplamos isso, nós contemplamos o belo. E ao contemplar o belo, nós atingimos o mundo das ideias. E aqui então, Platão está dizendo que nós devemos amar o belo, amar aquilo que eleva a nossa alma. Vejam, se a arte é uma imitação da imitação, a mimese, a arte ela nos distancia do amor, na visão do Platão. Logo, nossa alma não é seduzida para o mundo das ideias. Vamos fazer um parênteses aqui? Vamos pegar a arte nos dias de hoje. Aquilo que é comercial, algo que numa das últimas aulas dessa jornada, nós vamos chamar de indústria cultural. Será que essas manifestações artísticas que nós temos nos dias de hoje, no campo da música, no campo do entretenimento, será que tem seduzido a nossa alma para o mundo das ideias? Determinadas letras de música, determinadas danças, poesias, será que tem sido de belo a ponto de nos seduzir para atingir um mundo superior? Ou será que ela é tão imperfeita, é tão cópia da cópia, que nós continuamos alienados e não questionamos mais? Segundo Platão, nós devemos amar o belo. E o amor pelo belo nos leva para o mundo das ideias. Além disso, Platão vai dizer que a educação para o belo é o amor pela verdade. Levar o ser a conhecer o belo é levar o ser a conhecer a verdade. E quando nós vemos uma realidade do mundo hoje, do século XXI, 2.500 anos depois de Platão ter escrito tudo isso, e nós percebemos a humanidade cada vez mais alienada, cada vez mais distante de uma verdade, nós podemos concluir que parte da culpa dessa humanidade estar distante da verdade é porque ela não foi educada para o belo. A perspectiva aristotélica de beleza vai aparecer no livro dele chamado Poética. Maravilhoso o livro. Depois da metafísica, o livro que eu acho mais interessante de Aristóteles é a Poética. Aliás, eu quero aqui abrir um parênteses. Se você quiser aprofundar na obra aristotélica, em qualquer plataforma de áudio que você goste, eu tenho um podcast, aliás, eu tenho um podcast chamado Bora Filosofar, e dentro desse podcast Bora Filosofar, eu tenho uma série de episódios onde eu faço análise de obras literárias.
E eu passo pelas obras dos grandes autores do mundo ocidental. E eu desenvolvo lá uma análise de Aristóteles, da sua grande obra, Metafísica. Então, se depois dessa aula você quiser aprofundar um pouco mais no conhecimento filosófico, vai lá nessa plataforma de áudio, procura lá Bora Filosofar, que eu tenho lá 2 temporadas. Uma primeira é sobre argumentações filosóficas para redação, e um segundo é sobre análise de obras. Tá? Vale a pena você dar uma olhada lá para você aprofundar nesse estudo. Tá bom? Mas vamos para Aristóteles. Ó, Aristóteles ele tem uma visão bem diferente de Platão. Porque enquanto Platão ele critica a arte de mimeses, Aristóteles ele vai valorizar a mimeses. Lembra que mimeses é cópia, é imitação. E para o Platão, o mundo sensível ele já é uma imitação do mundo das ideias. E a arte é uma imitação da imitação. Então, ao invés de a arte nos aproximar da verdade, Platão entende que a arte nos distancia ainda mais da verdade. Lembra disso? Aristóteles vai falar, não, a arte, ela aproxima, essa arte como cópia, ela aproxima da verdade. A verdade aristotélica, no ponto de vista da arte, ela começa com uma imitação. O que Aristóteles está dizendo aqui é que a arte é um conhecimento produtivo. A arte, ela depende da criação humana para existir. Então, tudo bem que é uma cópia imperfeita, mas já é um começo. E para Aristóteles, todo conhecimento, ele é um processo que começa na experiência e atinge a ciência, que Aristóteles chama de metafísica. A ciência aristotélica, a episteme. Começa na experiência. Eu não preciso anular a experiência para chegar à metafísica. Platão dizia, não, olha, qualquer experiência do mundo sensível distancia da metafísica, distancia do conhecimento supremo, do bem. Aristóteles fala, não, pelo contrário. Nesse mundo sensível é onde eu tenho o ponto de partida do conhecimento. E ao se referir ao belo, Aristóteles vai chamar a beleza de belas artes. O belo é aquilo que aproxima a arte da natureza. O belo é aquilo que aproxima a arte da metafísica. O belo é aquilo que aproxima a arte de Deus. E vejam que eu escrevi Deus com D minúsculo aqui. Não foi um erro ortográfico. Mas para você entender que não é o Deus ocidental teológico que a gente conhece, mas é o bem supremo. Aristóteles entende Deus como um bem supremo. E as belas artes, a arte do belo, para Aristóteles, essa arte que começa no mundo sensível, ela vai me aproximar da metafísica. Então, elementos artísticos como o canto, a dança e a pintura aproximam o homem da metafísica porque elas trazem uma harmonia de mimeses. Então, eu não preciso eliminar esses elementos como Platão fez. Então, uma música bem cantada traz uma dimensão estética, harmônica nos ouvidos. Uma dança, ela traz uma dimensão estética para os olhos. A pintura, a mesma coisa. E isso vai nos aproximar de algo supremo, de algo perfeito. Por vezes eu estou deitado ouvindo uma música e essa música ela me aproxima de uma metafísica. Me aproxima de Deus. Então ela não pode ser desvalorizada como Platão propôs. Ela deve ser valorizada. Depois, uma outra dimensão das belas artes que Aristóteles discute é a questão da palavra. E as palavras, elas nos colocam em ação. Elas nos fazem agir. E as palavras, elas também continuam nos aproximando da metafísica, de Deus. E a poesia? Para Aristóteles, de todos os elementos da belas artes, a poesia é quem mais se aproxima da metafísica. A poética. Por isso que o livro chama-se Poética. Porque ela vai nos aproximar do bem maior. Vejam a crítica que ele está fazendo a Platão. Platão fala, olha, nada disso nos aproxima do mundo das ideias. É só a educação da alma
que nos aproxima. Então nós devemos negar a arte. Aristóteles diz, não. A arte ela tem um potencial de nos aproximar de Deus, da natureza. E de todas elas, a poesia é quem mais nos aproxima. E aí quando ele vai discutir a questão da poesia, ele fala, olha, existem alguns gêneros da poesia que nos aproximam demais da metafísica. O que mais nos aproxima da metafísica é a catarse, a tragédia. Para Aristóteles, quando nós contemplamos o belo por meio da catarse, quando nós contemplamos a arte por meio da tragédia, nós nos aproximamos de algo superior, porque aquilo purifica a nossa alma. A poesia, a catarse, por exemplo, vai dizer Aristóteles no livro, ela nos faz chorar. E o choro é uma limpeza de dentro para fora do ser. O choro é a alma limpando o corpo. Então nós devemos aproximar da catarse, do sofrimento, muitas vezes, na poética. Porque o sofrimento ele é superior. Ele fala também da comédia. E ele entende a comédia como uma poesia, um gênero inferior. Porque a poesia é a forma de nós olharmos para esse mundo sensível e, através do riso, poder contemplar esse mundo sensível. Ele não desvaloriza a comédia, mas ele coloca a comédia num plano abaixo da catarse, da tragédia. E por último, ele vai falar das epopeias, que são os grandes feitos do homem. E quando eu tenho a possibilidade de conhecer as grandes epopeias, os grandes feitos, por meio da poesia, eu também vou levar a minha alma para tentar produzir grandes coisas também. Então, enquanto Platão desvaloriza a arte de Mimeses, Aristóteles, na poética, valoriza a arte de Mimeses. Ok? Então, pessoal, aqui eu encerro com vocês a primeira parte da aula, identificando de que maneira os gregos contemplam a ideia do belo. E ao contemplar a ideia do belo, de que maneira os gregos conduzem o homem ao bem supremo. Ok? Próxima parte da aula, a gente vai entender as concepções modernas do belo, tá? E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar.